Um arquivo é indispensável para a gente poder fazer a história do Brasil e para a gente estudar constantemente a história do Brasil e revisitar momentos, né, que a gente já estudou, com novos olhares, com novas perguntas para essa história, para esses documentos. – 8 de março de 1500. Na pequena ermida do Restelo, em Lisboa, Dom Manuel Venturoso e o capitão-mor Pedro Álvares Cabral assistiram missa. No dia seguinte partiu a esquadra, e as 13 naus deixaram para trás as dolentes águas do Tejo. É difícil você falar onde começa o processo todo de independência. Eu diria que ele começa em 1808, com a chegada da família real, né, com a transferência da corte de Portugal para cá, e quando o Rio de Janeiro se torna a sede do Império Português todo, né? E você tem toda a transferência do aparato burocrático português para o Rio de Janeiro. Nunca nenhuma monarquia europeia tinha se deslocado para uma colônia, nem para visitar, dirá para habitar durante tanto tempo, né? Porque é o momento em que o Brasil vai deixando de ser colônia de Portugal e assume um papel de protagonismo nessa história desse período do Império Português todo. Eu acho que o marco de 1815 é um outro marco importante, que é quando o Brasil é elevado a Reino Unido, né? Isso significa oficialmente deixar de ser colônia, né? O Brasil passa a ser reino. Talvez o estopim para o início do processo mesmo de independência tenha sido em 1820, com a Revolução Constitucionalista do Porto, a Revolução Liberal do Porto, que tenta reinverter um pouco esse papel de protagonismo. O Brasil vai voltar a ser uma colônia ou o Brasil continua sendo um Reino Unido? Aos olhos do Brasil, continuaria tendo a mesma importância que tinha desde que o Dom João esteve para aqui, né? Mas, no caso de Portugal, há uma certa tendência entre as cortes portuguesas de haver um recrudescimento nessas políticas de liberdade brasileiras, né? Então, ameaça-se voltar a uma certa, talvez não a instituição de colônia, mas chega-se a questionar a abertura dos portos. Então, o Brasil meio que fica sujeito a uma ameaça de retorno a uma condição anterior. É uma instituição com 184 anos de existência, instalada, já teve alguns nomes, tem uma história super rica de funções que ela já exerceu. Mas, primeiro, pensando nesses 184 anos, essa conta pode ser maior ainda quando a gente pensa que ele foi instalado em 1838, mas previsto naquela Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I. No texto da Constituição, tinha esta previsão de que fosse criado o Arquivo Público do Império. Neste momento, os objetivos eram objetivos curtos em relação à rica história de funções que o arquivo depois vai exercer, porque é nitidamente uma instituição criada para preservar documentos tidos como históricos. E histórico fazia muito sentido naquele momento. A gente entende que o Arquivo Nacional, criado no Brasil, instalado em 1838, ele reproduz em grande medida um modelo que se difundia na primeira metade do século XIX na Europa inteira, digamos assim, nesse mundo ocidental. Então, os países, na sua organização de nacionalidade, eles
foram reproduzindo uma experiência francesa do final do século XVIII. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há 2 caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Olha, é difícil você falar até de um grito de independência. A gente tem pouco registro de que o grito tenha de fato havido, né? Enfim, e mesmo que ele tenha havido, ele teve muito pouca importância para a época. O que aqueles imbecis estão pensando? Eles querem e terão a sua conta. Informa! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Já vinha uma série de medidas que apontavam para uma tentativa de independência. A independência não como separação, a independência como autonomia, né? Do Brasil ter mais autonomia em relação a Portugal do que voltar a ser uma colônia. Mas ainda, até meados do ano, você não fala em independência ainda. O Brasil queria ficar unido a Portugal. Concretamente, mesmo, a data principal com que se lidou na época para a independência foi a aclamação de Dom Pedro I como imperador do Brasil em 12 de outubro. Né? Essa data do 7 de setembro ela foi sendo consolidada posteriormente, né, na tentativa, inclusive, de separar um pouco a independência da aclamação de Dom Pedro, né, e criar uma data própria para a independência do Brasil, que passou a ser o 7 de setembro. Agora, eu não acredito que ela tenha sido encenada, eu acho que ela pode ter sido uma manifestação espontânea mesmo do Dom Pedro, mas que ela foi sendo construída nessa imagem, principalmente depois do quadro, né? E isso foi perpetuado também pelos livros de história, né? Dos livros didáticos de história. Esta é a história. Independência ou morte? Eu acho que ainda tem um certo descompasso. Essa historiografia mais moderna, né, e essa historiografia mais oficial, mais ufanista, né, que fala da independência como sendo um ato brilhante de Dom Pedro, né, que belo dia resolveu levantar a espada e decretar a independência do Brasil, que não foi bem assim. No dia 7 de setembro, a independência do Brasil se consagrou pela voz de Dom Pedro I, dando ao povo brasileiro a liberdade que sonhou. Nas margens do rio Ipiranga surgiu a história de um novo Brasil. É tempo. Brasil, independência, liberdade, ordem e progresso. Quando o usuário ele decide o documento que ele quer consultar, ele faz uma requisição disso, ele faz uma requisição que envolve uma identificação. Os documentos no Arquivo Nacional, eles têm um código, um número de identidade. E ele não vai ter acesso naquela hora. Ele vai ter que agendar. O documento não fica ali na sala de consultas. O documento ele é movimentado para atender esse usuário. E ele é movimentado com muitos protocolos de segurança e preservação. Uma série de etapas dessa movimentação, ela acontece. A primeira é de que a minha requisição
chega para profissionais que vão transformar o código, aquela notação lógica, aquele número de identidade, numa localização física daquele documento dentro do Arquivo Nacional. Em que depósito? Em que estante? Em que prateleira? Esse tipo de controle nós temos, e até por questões de segurança, essa não é uma informação que temos no instrumento de pesquisa. Encontramos o documento que queríamos. Temos agora o endereço físico dele. Esse documento, ao ser retirado do depósito, ele não é imediatamente levado para o consulente. Ele passa por uma outra etapa, uma etapa que a gente chama de higienização, porque ele vai ser manuseado. E devemos considerar que acervos tão antigos, suportes guardados há tanto tempo, podem envolver micro-organismos que nos ameaçam como usuário. Do mesmo modo que nosso manuseio também pode ser uma ameaça para ele. Uma outra etapa é o deslocamento, porque no caso do Arquivo Nacional, o prédio de armazenamento do acervo, ele é um outro em relação ao prédio que abriga a sala de consultas. Esse deslocamento do acervo envolve um elevador, envolve um carrinho que transporta por ruas internas ao espaço do Arquivo Nacional, envolve uma sala de triagem, onde esse documento ele é recepcionado por um profissional que controla a agenda do usuário. E ele chega para um usuário que passou por uma etapa de identificação, que está num ambiente monitorado ininterruptamente e por questões de segurança. E os arquivos são para serem usados. Imagine nosso trabalho de processamento técnico, todo o nosso esforço de preservar, não deixar desaparecer, é para usar. Há 200 anos fazíamos listagens dos documentos que guardávamos. Hoje temos bases de dados com campos de pesquisa livre para colocarmos termos e pesquisarmos nos arquivos. Uma nova geração de instrumentos de pesquisa surgem nos arquivos e tem tudo a ver com a tentativa, o esforço das instituições em proporcionar o acesso dos usuários aos seus documentos. Então, eu tenho um tema e eu entro no site desse arquivo, vou à base de dados desse arquivo, recupero um documento, sei que ele existe, o resumo dele, mas quero ver esse documento. Quero ter um representante digital. O Arquivo Nacional hoje caminha muito para isso. Caminha intensamente num processo de digitalização do material preservado
que tem o efeito de preservar aquele suporte, porque deixa de ser manuseado, como seria numa consulta na sala de consultas, mas também porque de qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do Brasil, tão gigante, continental, o usuário poder ter acesso a um representante, a uma imagem daquele documento que é preservado. Nós temos no arquivo uma sala-cofre ou uma sala de segurança. O arquivo ele não é só passado, ele não está só no presente, ele também aponta muito para o futuro. A sala-cofre ou a sala segura é onde estão guardados os representantes digitais dos documentos custodiados pelo Arquivo Nacional. Mas não só os representantes dos documentos que foram digitalizados. Aqueles arquivos também que originalmente surgiram no ambiente digital e cada vez mais vivemos num tempo que as instituições públicas estão passando por uma transformação digital. Os arquivos estão cada vez mais sendo originalmente produzidos no meio digital. Isso envolve um complexo sistema de segurança, um complexo sistema tecnológico para armazenamento de tantos dados, impedir invasões de hackers, impedir incêndios, se resguardar de qualquer outro tipo de risco. Há um rígido controle desse ambiente de segurança, mas também de climatização, de temperatura, de umidade. Atualmente, a sala-cofre do Arquivo Nacional, essa sala segura, guarda cerca de 3 petabytes em documentos digitais ou digitalizados. 3 petabytes. Um petabyte equivale a 1024 terabytes. Estamos falando de bilhões de imagens se fôssemos tirar de fotos. É uma capacidade de armazenamento que custa muito caro, que custa milhões implementar e também manter atualizada. Silêncio. Cala-te. Vai ser lançada a derrama. O alferes Joaquim José da Silva Xavier. Vai haver levante. Vamos lutar. Que bandeira vamos ter? O que se vai escrever? Liberdade ainda que tardia. Morre Tiradentes para crescer o ideal de liberdade. A morte de Tiradentes não foi em vão. São longe 5. É um processo longo, contínuo, durou bastante, não foi um processo pacífico, né? Teve inúmeras guerras pelo país, né? Então a gente sabe, é difícil ter um marco, assim, dizer quando foi que aconteceu de fato a independência. Ela foi acontecendo ao longo daquele ano de 22. Esse é aquele documento que eu te falei, que ele é de novembro, e ele fala de uma suposta união de Brasil e Portugal ainda. Fala em termos de regência. De regência, de unificação, né? Ele fala de união do Brasil com Portugal. E ele é um documento posterior ao 7 de setembro. Então você vê que tem uma ala resistente, uma ala portuguesa dentro do Rio de Janeiro, resistente à própria independência, que não admite, que não reconhece essa independência. De certa forma, Portugal só reconhece a independência em 1825. Entre 22 e 25 é ainda uma questão. É um problema, né? Então, assim, para brasileiros já estamos independentes, né? O acontecimento foi em setembro. Para portugueses, ainda não. Então, a gente tem uma união ainda registrada entre Portugal e o Brasil. Aqui está assinado por José Bonifácio, mas com uma rubrica do príncipe regente. Ele, como regente ainda do Brasil, ele estabelece, ele cria o Conselho de Procuradores Gerais das Províncias, ou seja, ele estabelece que cada província tem que mandar um procurador-geral para o Rio de Janeiro. Então, assim, é um documento que meio força uma separação. O Reino do Brasil existia desde 1815, mas a gente sabe que as províncias eram tratadas separadamente, né? É como se fosse nos Estados Unidos as 13 colônias. Você não tinha os Estados Unidos, você tinha as 13 colônias. No Brasil você não tinha, você tinha o Reino do Brasil, mas o que você tinha mesmo efetivamente eram as províncias lidando com o Rio de Janeiro entre 1808 e 1821,
ou antes disso, na época da colônia, diretamente com Portugal. Com crescente insatisfação em razão do peso e do custo que o Rio de Janeiro passou a ter para ele. Também, exatamente. Então, assim, e tudo que Dom Pedro decreta, que vai ter um conselho de procuradores gerais, ele está dizendo assim, nós estamos ficando independentes de Portugal, a gente não vai mais usar um conselho de procurador-geral de Lisboa, a gente vai criar um aqui. E aí começa um debate dentro das províncias, exatamente sobre vamos aderir a isso ou não. Porque se a gente adere a essa medida do governo do Rio de Janeiro... São bases de uma separação. A gente começa, de fato, a querer se separar. Então, tem províncias que vão aderir, que vão pensar em mandar, e tem províncias que já de cara vão dizer assim, não. Senhoras e senhores, por ordem de Sua Alteza, o Príncipe, aqui estamos na Casa da Ópera para o espetáculo de gala que comemorará os acontecimentos desta tarde no Ipiranga. Viva o primeiro rei do Brasil! Que cantem comigo o hino que compus sobre versos do senhor Evaristo da Veiga. O nosso hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, depois sentir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Eu preciso primeiro pensar em como perguntar ao arquivo para ele me responder. Por exemplo, se eu quero entender a independência, eu posso perguntar a correspondências de políticos importantes daquele período para indiretamente conhecer a independência, não perguntando pela independência, mas querendo saber quais foram as correspondências que Dom Pedro I recebeu nesse período que antecede e sucede 7 de setembro de 1822. Na verdade, é um acontecimento de anos, né? Você começa em 22, mas você vai até 25 com o reconhecimento da independência. Você tem todo o processo de construção e depois de outorga da Constituição, o próprio movimento dessas guerras provinciais que foram entre 22 e 23. Então, a conquista desse território foi sendo feita aos poucos. Esse documento aqui é do Maranhão. Ele também já fala, ele é de 2 de outubro de 23, esse documento é particularmente bonito, né? Assim, acho até a caligrafia está muito bonita, ele está em ótimo estado. E ele é um documento que fala da chegada do Lord Cochrane ao Maranhão. Né? O Lord Cochrane, que foi o chefe da Armada brasileira, na verdade, né? E ele chega com todos os navios no Maranhão. A história do Maranhão é meio difusa, né? Assim, porque aparentemente chegou essa esquadra, que não era tão grande assim, mas o governo, assim, chegaram com uma certa ameaça de que ia haver mais navios chegando. E aí o governo do Maranhão meio que retroage e acaba aceitando a independência. Então, ele meio que... Só a chegada dele, de certa forma, fez o governo se decidir. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil. Muita gente está contribuindo para tornar ainda mais festivo o dia 7 de setembro, criando
e distribuindo objetos verde-amarelos. Vá buscar o seu ou faça um você mesmo usando sua imaginação. E você também poderá participar da Semana da Pátria de outras maneiras. Dia 7 é dia de brasileiro na rua. Vocês estão vendo que os documentos são todos em muito bom estado, né? Assim, claro, tem o problema da tinta, né? Esse aqui, por exemplo. Isso aí é o próprio papel, que também é muito ácido, então ele quebra com muita facilidade. Mas, bem ou mal, a documentação está em muito bom estado ainda. Isso aqui é de 2 de abril de 23, ou seja, a gente ainda está no processo todo de guerra na Bahia. E ele está reclamando exatamente um problema grave que aconteceu nessa época, que era falta de víveres. Porque o que acontece? O exército brasileiro, né, o que seria o exército brasileiro, né, adepto ao Rio de Janeiro, cerca a cidade de Salvador. Então, todos os víveres, toda a comida que viria do interior não chega a Salvador. E o que chega por mar. Só que Dom Pedro também coloca a armada, sim, cercando Salvador, exatamente porque eles queriam rendição, né? Rendição, principalmente com base nisso, de não ter abastecimento, não tem comida. A população foi uma estratégia fortíssima, importante, e tem muitos documentos no arquivo dando conta desse problema da escassez de víveres. Esse documento, você vê que ele é um documento mais difícil de leitura, né? Mas ele pede, exatamente em 23, a vinda de tropas portuguesas para Salvador, para acudir quem estava sitiado. Né? Essa é uma demanda muito grande desse período, assim. Tem muita documentação também que fala. E os documentos estão registrando duas perspectivas, né? Uma de vamos lá cercar e a outra de, né? E a dos vamos resistir. Exatamente. Então, pedindo tropa exatamente para tentar conseguir resistir mais tempo, ou fazer o contrário, tentar invadir o interior e tomar o estado todo, né? A província toda. O que não aconteceu, né? As tropas chegaram muito poucas tropas, não foram suficientes, e aí a Bahia acabou sucumbindo ao exército, né, do Dom Pedro, e foi anexada em 2 de julho, que é uma festa popular enorme na Bahia, né? Faça você mesmo um catavento verde e amarelo. Festeje o Dia da Pátria. O Brasil é feito por nós. Trabalhar num arquivo público como arquivista não é só ser um arquivista de referência, ser um organizador de arquivos, ser um elaborador de instrumentos de pesquisa. Trabalhar num arquivo público também pode ser alguém que exerce um papel de difusão, de divulgação do acervo, com o objetivo de ampliar os usuários dos arquivos. Nós fazemos exposições, querendo dar visibilidade ao potencial de conhecimento que se pode ter com o acervo do Arquivo Nacional. Nós fazemos instrumentos que possibilitem uso didático das fontes do Arquivo Nacional para o ensino da história. O Arquivo Nacional é uma instituição pública, é para ser usada. Eu me interesso muito por esse tema, usos e os usuários dos arquivos. Quantos arquivos existem no Brasil? Eu não gostei de saber, recentemente, de um levantamento que diz que nós só temos 382 arquivos públicos no Brasil. A conta é algo em torno de um arquivo para cada 600 mil habitantes. Eu queria que fosse uma conta melhor. Eu queria que tivéssemos mais arquivos para os brasileiros.
A nação está em marcha. Já em todas as bancas de jornais do Brasil. A Nação, o jornal independente que você esperava. A Nação. Manifestação da arte folclórica afro-brasileira no show do século. Contrador reaja com Melhoral. Melhoral alivia, acalma, reanima. Chiquita bacana lá da Martinica achou uma rival que é mesmo sensacional. Pequena e boa, é mesmo a tal. É muito gostosa, é piramidal. É satisfatório o serviço de trens suburbanos da Central e da Leopoldina? Reconhecemos, como você, que não. Mas acontece que sua estrada perde por passageiros 32 cruzeiros. E seu prejuízo sobe a bilhões e bilhões de cruzeiros por ano. Não existe a palavra azia quando se tem à mão papaina do Dr. Miobei. Na azia, má digestão e males do fígado, papaina do Dr. Miobei. Tatuzinho tem qualidade comprovada. Tatuzinho. Me abra a garrafa e me dá um pouquinho. A gente está falando de organizar, a gente está falando de representar, resumir o que tem no acervo, e a gente está falando de preservar, tomar medidas preventivas para aquele documento não deixar de existir. Eu estou falando de construção e elaboração de recursos para eu, sem ver um documento, porque essa é a condição do usuário, né? Sem ver um documento, eu preciso julgar que aquilo me é pertinente. Então, essa é a segunda dimensão, né? A dimensão de uma organização do conteúdo, do conhecimento que se pode produzir com aquele documento. E a terceira dimensão do processamento técnico são medidas que precisam ser tomadas, porque a gente não quer que um patrimônio desapareça. Não faz sentido. Se a gente alça algum objeto como um patrimônio, é porque a gente confere valor, representatividade, e a gente não quer que desapareça. E não é à toa que a área chama de documento permanente. É a sua pretensão que ele não deixe de existir. Você vê, esse documento é precioso, apesar dele não ser tão fácil de leitura. Mas assim, não é pelo estado do documento, é da caligrafia mesmo. É difícil, e ele, você vê, é um rascunho, né? A pessoa faz, risca, fez outras anotações, enfim. Tem bastante abreviatura. Esse documento é interessante porque ele vem da Bahia e ele é uma cobrança de que se tenha do processo de fazer enfim, de iniciar o processo constitucional no Brasil. O problema é que a Assembleia Constituinte está pensando numa Constituição o mais liberal possível. E, por um outro lado... O efeito disso, menos concentração de poder no imperador. Exatamente. O efeito disso o imperador passa a ter menos poder. Então, o Dom Pedro... Às vezes a gente ouve falar muito, dissolveu a Assembleia, deixou a Constituição para lá e ele foi e otorgou uma outra Constituição. Boa parte da Constituição que foi otorgada, o que ela traz de grande novidade é o poder moderador, que é exatamente o braço forte. Você tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário
e o poder moderador, que era exatamente o braço do imperador na decisão de uma série de questões nacionais, né? Então, essa é a maneira que Dom Pedro consegue de manter um braço absolutista, o que é um problema, né? Isso é uma das razões pelas quais a gente teve a Confederação do Equador, porque é uma coisa meio assim, ele quebrou o trato, né? Nós aderimos o percurso de deixar de ser um absolutismo para um constitucionalismo, vírgula. Nem tanto, com um pouco de absolutismo. Ficou um pouco para trás. A gente está diante de uma obra rara, e que documento é esse? É um documento mágico para a gente ter contato com ele, né? É um documento colorido, apesar de ser antigo. É o juramento de Dom Pedro I e Leopoldina à Constituição do Império do Brasil em 1824. Aqui a gente pode ver que não é difícil ler, né? Juro nos santos evangelhos obedecer e ser fiel à Constituição política da nação brasileira, a todas as suas leis e ao imperador constitucional, defensor perpétuo do Brasil, Pedro I, Rio de Janeiro, 25 de março de 1824. Maria Leopoldina, Imperatriz. Nós observamos, enfim, que esse documento tem aqui colado em alto relevo um detalhe, um símbolo do Império, além de outros desenhos aqui. Esse aqui é um papel, inclusive, diferente desse, e a gente está falando de um material que, inclusive, tem menos acidez do que esse aqui, e o objetivo é, sobretudo, que a gente quer que nunca desapareça um documento como esse. Então, tomamos todos os cuidados. Uma coisa interessante também é sobre esse invólucro aqui, esse acondicionamento aqui, ele é produzido pelo Arquivo Nacional, e com esse tipo de material não ácido, para não agredir o documento que a gente quer preservar. Ele também tem essa estrutura aqui para não permitir que o documento seja amassado, não permitir que, enfim, seja imprensado. Nós temos esse tipo de recurso aqui. Vamos olhar um outro. O juramento de Sua Majestade o Imperador. E esse aqui já é uma condição não manuscrita, é um impresso. Juro manter a religião católica, apostólica romana, a integridade, a indivisibilidade do Império, observar e fazer observar, como Constituição política da nação brasileira, o presente projeto de Constituição, que ofereci e a mesma nação aceitou, e pediu que fosse desde logo jurado como Constituição do Império. Juro guardar e fazer guardar todas as leis do Império e prover ao bem geral do Brasil quanto em mim couber. Assim Deus me ajude e por estes santos evangelhos. A gente observa aqui
que é uma monumentalização mesmo daquele gesto dele, né? E é um gesto de uma Constituição outorgada, mas que passou por todos esses rituais lá na ocasião, no século XIX, 1824. Agora, eu acho que o marco mais importante que a gente tem que falar, que é a permanência maior que fica da colônia para o Império, é a escravidão. Né? Todo um pacto em torno da manutenção da escravidão é o que faz também a independência. Assim, o país a elite imperial não existiria sem a escravidão. Fala-se muito em liberdade nessa época, né, em liberalismo, mas o limite desse liberalismo é a escravidão. A gente tem uma certa ideia de que o Brasil se torna livre, né, mas uma imensa maioria da população continuava sendo escrava e alheia a todo esse processo. Todo esse arranjo de independência existiu também em torno de garantir a manutenção da escravidão. Ninguém deve amar. Chorava que dava pena por amor a Madalena. E ela me abandonou diminuindo no jardim uma linda flor. Chorar, olha, eu chorei. Esse trabalho que tradicionalmente chamamos de trabalho de descrição arquivística é uma elaboração que fazemos resumindo o conteúdo dos documentos, resumindo a história dos documentos, porque oferecemos ao nosso usuário esse cardápio, essa possibilidade de antever uma experiência de contato com o conteúdo do documento antecipadamente, como fazemos num restaurante. Nós lemos o cardápio, escolhemos a comida. Num arquivo, nós usamos instrumentos de pesquisa que o arquivista elaborou. Ele sim, antes de nós, enquanto usuário, teve contato com o acervo, com o documento, criou resumo, construiu um instrumento, um recurso para julgarmos se queremos ver aquele documento ou não, se aquele documento é pertinente ou não para a minha expectativa de conhecimento, de informação. Não. Um dos pontos altos da exuberante folia na maior festa popular, hoje conhecida no mundo, é realmente o Carnaval Carioca. À extraordinária beleza das fantasias se aliam os ritmos dos sambas, criações legítimas da poesia popular, revelando a um só tempo imaginação criadora e a efusão espontânea do povo na música, sempre acompanhada pela vibração das baterias, os ritmos dos passistas esfuziantes e das cabrochas soltas nas asas dos ranchos, do batuque, glorificando por fim o samba, que é uma espécie de explosão do temperamento brasileiro, capaz de fazer rebolar o mais frio temperamento nórdico. Nós queremos nos antecipar em relação a medidas de preservação. A gente não quer que chegue ao ponto de termos que fazer intervenção num rolo de filme, intervenção num papel deteriorado. A gente está falando de espaços que nós depositamos acervos, acondicionamos acervos, que a gente precisa ter muita preocupação com umidade, a gente precisa ter muita preocupação com temperatura. E aí a gente vai ter especificações de temperatura e umidade ideais para cada tipo de suporte dos documentos. A bandeira e o hino são símbolos nacionais.
Há sempre uma atitude de respeito, simples e natural, nascida de nosso amor ao Brasil. Sem qualquer exagero, basta ficar de pé. Os símbolos nacionais pertencem a você. Leve a bandeira no Dia da Pátria. Cante com amor o hino nacional. Às 17 horas de 7 de setembro, vamos festejar o Brasil. O Brasil é feito por nós. Na verdade, assim, quem reconhece primeiro, né, a independência do Brasil são os Estados Unidos e a Inglaterra. E a Inglaterra media toda essa transação feita com Portugal. A gente tem aqui essas cartas que são desse Marquês de Barbacena, em que ele negocia para tentar fazer essa mediação da aceitação do reconhecimento, né? Aí estão aqui algumas desses documentos, que eles já estão um pouco mais... Ele está restaurado, tem um documento que não é transparente como gostaríamos de ter, né? Mas é um outro papel colado no restauro. E temos até documento em inglês aqui, né? Sim, exatamente. Algumas dessas cartas foram mandadas para a Inglaterra e da Inglaterra para... É uma correspondência. Para o ministro brasileiro, né? Então é uma correspondência que vai fazendo todo esse percurso da negociação. Isso começa em 24 e aí a gente vai até 25, é quando Portugal finalmente reconhece, né, que o Brasil é um país diplomaticamente isso é consumado, exatamente, né? isso é consumado. Então toda aquela coisa que havia uma certa hesitação ainda, depois acaba, né? O Brasil é de fato um país reconhecido pela sua ex-metrópole, né? Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Oh, meu Brasil, eu gosto de você. Quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo brasileiro. Conte comigo, Brasil, acima de tudo. Comemore o Dia da Independência. Nos primeiros anos, todo ano se comemorava muito a independência, né? Na verdade, até o início da República, a independência era um marco comemorativo muito grande para o país, né? Tinham festas, aclamações. Claro que com a proclamação da República você começa a ter uma mudança no foco do feriado, digamos assim, né? Você deixa de ser... A ideia é marcar a República. Então, a independência está muito associada ao Império. Então, vamos parar de falar um pouco de independência e vamos falar mais da República. O Brasil, nesses anos todos, viu leis de abolição do tráfico, viu leis de terras, viu a ascensão toda do café, e aí isso é uma coisa que dá um contorno muito forte para esse cinquentenário da independência. A princípio, tinha-se que lutar não só contra os elementos, mas também contra os preconceitos. A direção dos balões e, mais tarde, o voo mecânico eram considerados problemas insolúveis. Em Paris, no ano de 1900, Henri Deutsch, magnata do petróleo interessado no desenvolvimento do motor a explosão, instituíram um prêmio para o piloto do primeiro balão dirigível que, partindo dos terrenos do Aeroclube da França, contornasse a Torre Eiffel e voltasse ao ponto de partida em menos de 30 minutos. Para concorrer ao prêmio, apresentou-se Alberto Santos Dumont, então com 27 anos de idade, filho de Henrique Dumont, engenheiro, que depois de ter feito fortuna com o café,
ficou hemiplégico num desastre de charrete. Vendeu então sua fazenda e mandou o filho mais moço estudar mecânica em Paris, com a recomendação de que não se fizesse doutor, nem se preocupasse em ganhar a vida, pois ele lhe deixaria o necessário para viver. Nessa época, falar em inventar uma máquina voadora seria querer passar por desequilibrado ou visionário. Se o filho de um fazendeiro de café sonhasse em ser aeronauta, cometeria um verdadeiro pecado social. Enquanto na Prússia, Guilherme II intensifica as manobras militares, na França e na Inglaterra os oradores exacerbam o nacionalismo, Santos Dumont se ocupa com um projeto de helicóptero e começa a se dedicar ao mais pesado que o ar. Acreditando no valor da experiência prática, associa numa primeira etapa o mais leve ao mais pesado que o ar. Para só então, após ter trocado o motor de 24 cavalos por um de 50, tentar seu primeiro voo. No dia 23 de outubro de 1906, transpõe cerca de 50 metros a uma altura de 3 metros. E no dia 12 de novembro, após várias tentativas falhas, percorre 220 metros em 21 segundos, ganhando o prêmio oferecido pelo Aeroclube da França. As câmeras registraram o voo de um aeroplano que se alçara por seus próprios meios. Inaugurava-se a época heróica da aviação. Paris, 1906. Desde as 8h30 que o campo de Bagatelle está tomado por enorme multidão. Pequeno defeito no motor retarda a grande prova. Às 15 horas, o 14 bis está em posição de largar. De sua cabine de Vimy, Santos Dumont faz um sinal para que o público se afaste. Às 16 horas, a hélice aposta a girar. Cresce a ansiedade geral. Às 16h45, as rodas começam a deslizar sobre a pista. O aeroplano corre e, voando a 2 metros de altura, percorre 60 de distância. É um minuto memorável na história da aviação. É o 14 bis, a máquina voadora de Petit Santos que voa. No seu comando está um brasileiro de grande inteligência e muita coragem. Nessa prova aberta a todos os inventores do mundo, só ele compareceu para conquistar não apenas a taça Arquidicon, mas historicamente o direito de ser considerado o primeiro homem a voar pelos ares por seus próprios meios, sem o auxílio de impulsores ou catapultas. Graças a Santos Dumont, o avião conduz mais alto a bandeira do Brasil. E a Embraer conduz mais rápido nossa independência econômica. Tá chegando a hora novamente de comemorar com a nossa gente. Existe uma canção em cada coração, porque o meu Brasil é independente. Cante pelas ruas com vontade, de mãos dadas com a felicidade. Vou desfilar sorrindo e revelar que é lindo festejar a nossa liberdade. A independência somos todos nós, cantando numa só voz. A hora é essa, vamos embora, que a nossa gente quer comemorar. Meu Brasil a cantar. A independência somos... Não dá para eu passar por alguém na rua e pelo seu jeito de vestir dizer que é um arquivista, como eu diria, é um advogado. Não tem essa caricatura de um profissional de arquivo. E não tem por quê? Por conta da riqueza de possibilidades e coisas bem diferentes que podem ser o universo do trabalho do arquivista numa instituição como o Arquivo Nacional. A profissão de alguém que intervém desde o momento da produção dos documentos
até essa avaliação que elege sempre uma parcela dos documentos que produzimos, que criamos, para serem um testemunho, para serem uma espécie de suporte, de memória. É a memória das instituições, é a memória dos grupos, é a memória da sociedade, é uma memória nacional materializada nesse acervo preservado pelas instituições. Pensar no Arquivo Nacional, para mim, é pensar que ele é emblema de que existe uma profissão de relevante função social. A palavra arquivo é uma palavra bastante ambígua, porque ela não está ausente de uma compreensão popular. Qualquer pessoa vai entender uma manchete de jornal que diga fulano morreu por queima de arquivo. Não vai ser algo sobre o qual boa parte da população não produza sentido. Vai produzir sentido. Morreu porque sabia muito. Então as pessoas sabem o que é arquivo. Tem muito poder, é muito importante. Mas uma instituição como o Arquivo Nacional, para mim, ela é emblema de que existe uma área de conhecimento que eu acredito que ela explica o fenômeno arquivístico. Ela explica por que nós temos arquivo, para que servem os arquivos, qual é a relevância dos arquivos, qual é o espaço em que se faz pesquisa, qual é o espaço em que se desenvolve esses conhecimentos associados a instrumentos, a teoria e metodologia para intervir nos arquivos. É arquivologia. Arquivologia, para mim, é uma experiência de uma relação de afeto que é correspondida. Eu ingressei no curso de arquivologia, para mim isso foi uma ascensão social, isso foi adquirir uma profissão pela qual eu me apaixonei e atuo hoje, não só como um técnico, eu sou arquivista do Arquivo Nacional, mas também sou professor de arquivologia. Na medida em que uma instituição média, grande, ela se organiza, ela sempre tem uma complexa racionalidade com a produção e uso dos documentos. E que profissional faz isso? É o arquivista. Então, não é um profissional que esteja ultrapassado. É um profissional super atual. É um profissional que tem a seara da tecnologia em que ele tem que intervir. Eu convido a um aluno de ensino médio que pense na possibilidade profissional de ser um arquivista, de ser alguém que pode trabalhar numa empresa, que pode trabalhar num órgão público, que pode trabalhar com cinema, pode trabalhar com fotografia, ele pode trabalhar em diferentes contextos sem nenhum estereótipo e ele é alguém que trabalha com arquivo, com o fenômeno arquivístico, com essa racionalidade que precisamos ter com os documentos que produzimos, que baseia a nossa forma de organização social. Aonde houver uma criança, onde houver, está presente o governo Badigé. Aonde houver uma criança, onde houver, está presente o governo Badigé. Badigé vem trabalhando para mostrar a força de um governo popular que enfrenta a poeira da estrada, que vai onde o povo estiver. Badigé, 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 aonde houver uma criança, onde houver... Nos 100 anos, o Brasil já era república, né? Então você tem toda uma... É difícil você comemorar uma independência
né, que foi tornar o Brasil um país, mas, na verdade, um império, e é difícil você comemorar isso dentro da República, né? Então, houve toda uma série de obras que foram feitas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi fundado em cima do Morro do Castelo. O Morro do Castelo é demolido para poder construir a exposição do centenário, né? O Brasil foi sede de uma exposição internacional, ficou uma exposição enorme, muitos prédios foram construídos. Desses que foram construídos, pouquíssimos restaram. A gente tem o Petit Trianon, que é o prédio da ABL, que foi o Palácio Francês, que foi doado para o Brasil. E essa exposição foi toda construída naquele espaço ali todo que foi aterrado, onde era o Morro do Castelo, e que foi aterrado na Praia de Santa Luzia, né? E foi uma exposição monumental, né? Foi uma grande comemoração da independência, visando a reforçar os valores republicanos, né? O Rio de Janeiro com essa cara de Paris, de cidade civilizada, né? Então, teve todo esse movimento. A primeira transmissão de rádio foi feita em 1822, exatamente na inauguração da exposição, que é um marco importante também, né? A gente não tem mais registro da própria transmissão, infelizmente, porque não era gravado, né? As transmissões eram ao vivo. Há 50 anos, Roquete Pinto apertou um botão e o rádio brasileiro começou a falar. Estávamos em 1922, no centenário da independência. Divertindo, informando, educando, o rádio veio ser mais um elo da nossa união. Em 50 anos, o rádio ligou o Brasil. E o povo que se juntava na exposição do centenário, uma multidão incalculável, era pior que São Tomé. Estava vendo, ouvindo e não acreditando. Como é que um aparelhinho pequenino, lá longe, sem nada, sem fio, sem coisa nenhuma, podia ser ouvido à distância e ficava embasbacado. Esta foi a primeira experiência do rádio no Brasil. Ele não lhe exige nada. Em troca, 24 horas por dia, ele diverte e informa, instrui e educa onde quer que você esteja. E não lhe cobra nada por isso, nem mesmo a sua atenção. Ao longo destes 50 anos, o rádio tem sido amigo, companheiro e professor de todos os brasileiros. Temos de estar agradecidos. Em 50 anos, o rádio ligou o Brasil. Que foi uma coisa que ficou mais importante depois para o peso que o rádio adquiriu nos veículos de comunicação brasileiros, né, do que o marco na época mesmo. Mas o Brasil foi um dos primeiros países a fazer transmissão de rádio. Foi um grande sinal de modernidade, né? Isso acontecer dentro daquela exposição. Esta terra em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Chamaram-na depois Santa Cruz, e pela riqueza de pau-brasil veio-lhe o nome definitivo, Brasil. Do Vídeo Brasil, ano 150, foi feito na ocasião do Sesc Centenário, da comemoração da independência. Ele é de 1972. É curioso que, assim, tem uns momentos que você sente que a independência está meio em segundo plano. A comemorar a independência mesmo, que ela parece estar um pouco em segundo plano em virtude da quantidade de coisa que tem que se propagandear, né? Em tempo de progresso. Nos últimos 6 anos, 1 milhão de casas construídas, mais que em toda a história do Brasil. Para Dom Pedro, a política de sobrevivência. Tempo de ontem. Tempo de independência. Tempo de hoje. 2 guerras. Aí você tem indústria naval, você tem indústria da aviação,
ele fala de vários desses pontos, né, que ficaram marcados exatamente por essa imagem do milagre econômico, de serem de grande progresso nacional. O acervo produzido pelos órgãos de governo expressa a visão dos órgãos de governo. Falar do desenvolvimento, do milagre econômico, do progresso, né? Então, a gente vai ver, o papel da gente é questionar, problematizar, pensar em torno disso, pensar criticamente em torno desse material, para ver exatamente o que estava por trás daquela produção toda ali. É tempo de afirmação da raça que trouxe para sempre a taça. Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção. 472 anos desde o dia em que Cabral ajoelhou-se para assistir missa em terra firme. Ordem e progresso. Pauta para o desenvolvimento. De um país que tem pressa. Marco extraordinário, Sesc centenário da independência. Potência de amor e paz, esse Brasil faz coisas que ninguém imagina que faz. É Dom Pedro I, é Dom Pedro do Grito. Evidências de glória que acorda a história, vitória nos traz na mistura das raças. Somos agora 100 milhões participando da independência. Nossa gente Brasil, Sesc centenário, e vamos mais e mais na festa do amor e da paz. Onde o futuro é hoje e o amanhã, a certeza de um grande destino. Do amor e da paz. Nós temos no acervo do Arquivo Nacional um testemunho de critérios que sempre foram praticados de eleição de fontes tidas como históricas, importantes. E a gente pode conhecer essas práticas pelo seu efeito, pelos critérios que configuram o perfil de um acervo que ingressou no Arquivo Nacional durante o século XIX. São dessas instituições, mas também acervos privados, acervos que revelam, por exemplo, que se procurou, que se fez procura e seleção de documentos que foram trazidos para cá. O arquivo do Arquivo Nacional revela, por exemplo, que em alguns momentos expedições foram feitas para formar esse acervo durante o século XIX, um acervo representativo do Brasil, da nação em construção. O príncipe Dom Pedro de Orleans e Bragança tomou parte no jantar, onde no passado se realizaram muitas festas imperiais. A comemoração no Palácio de Cristal foi uma festa inesquecível, um acontecimento de tal projeção que poderá vir a ser incluído no calendário oficial da municipalidade. Constitui hoje um dos pontos obrigatórios dos que visitam a cidade. O Baile da Independência, promovido pela administração Paulo Rates, foi o toque cívico-social marcante das comemorações da Semana da Pátria em Petrópolis. Nós estamos em 2022 comemorando o bicentenário da independência. Quando olhamos para o acervo do Arquivo Nacional, por exemplo, o principal arquivo público do país, nós, de cara, encontramos uma série de documentos sobre esse acontecimento, mas também sobre momentos em que ele foi
comemorado. Trazemos até vocês uma das maiores cantoras do mundo, Amália Rodrigues, em seu show no Canecão. A importância do arquivo no momento em que nós estamos comemorando o bicentenário da independência é pensarmos um pouquinho sobre o sentido de identidade nacional. Identidade nacional é um elemento fundante para o Brasil inventado. Nesse momento, coloquemos o arquivo na ordem do dia para comemorar o bicentenário da independência.